Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é quarta-feira e, como vocês sabem, a quarta-feira é recheada de coisas para a gente aprender durante a manhã, né? Nós temos aula hoje de história, de inglês e de português, tá? Então, vamos começar por história. Pega o teu livro, abre ele lá na página 88. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o modo de viver de outras crianças, tá? Como é que eu posso começar? As crianças, gente, dos mais diversos lugares do mundo, não vivem como as crianças aqui do Brasil. Em alguns aspectos, elas não vivem de modo igual. Mas em outros aspectos, tem algumas coisas aí que são parecidas com o nosso modo de viver, tá? Então, a gente vai encontrar semelhanças, né? Coisas parecidas, e vamos encontrar aí coisas totalmente diferentes que não acontecem no modo de viver das crianças brasileiras, tá? A gente vai falar sobre dois grupos de crianças, as indígenas e as crianças africanas, tá? Sobre os indígenas, a gente já vem conversando um pouquinho. Acho que já tem umas 4 aulas que a gente fala um pouquinho sobre os indígenas, tá? Então, vocês aí já conhecem um pouco, né, sobre esse grupo social que existe no Brasil. Então, desde pequena, gente, as crianças indígenas, elas, as que vivem em território brasileiro, né, elas aprendem e se divertem com os pais. Mas por que, tia, aprendem e se divertem? Vocês lembram, eu já falei em alguma aula aqui anterior, que as crianças indígenas, elas aprendem os papéis que elas irão exercer na fase adulta através de brincadeiras, né? Vocês lembram que eu falei que as atividades nas aldeias indígenas são divididas por grupos? Então, as mulheres têm atividades específicas, os homens também têm atividades específicas, e as crianças, as meninas, elas vão aprender quais são as atividades que serão exercidas por elas na fase adulta, brincando. Então, as mulheres têm a obrigação de quê? De plantar e de colher, de fabricar cestos, né? E trabalhar com barro, fazer potes, vasos, e também cuidar das crianças e da alimentação. Então, as meninas, elas vão aprender esses ofícios brincando de boneca, brincando com barro, de fazer vasos, aprendendo a fazer cestos, mas tudo muito levado para o lado da diversão e da brincadeira. Os homens, eles são responsáveis, estava procurando a palavra, eles são responsáveis por caçar, pescar, né, construir aí os artefatos que eles vão usar, os instrumentos que eles vão usar para caça e para pesca, e eles são também responsáveis pela preparação da terra e pela segurança da aldeia. Então, os meninos, eles vão aprender esses ofícios que serão exercidos na fase adulta, brincando de tudo isso, tá? Então, gente, para as crianças, elas aprendem se divertindo, tá certo? E isso faz muito parte aí dessa questão da brincadeira, né? Elas gostam de imitar os pais e as mães nos ofícios que eles fazem no dia a dia, né? Como a gente também faz muito isso. A gente imita muito, né, as meninas, as crianças brasileiras. As meninas imitam muito os cuidados que a mãe tem com os filhos, com a casa, quando a gente brinca de quê? De casinha, né? E os meninos, eles imitam também o papel masculino que os pais exercem. Quando brincam aí que vão trabalhar, quando brincam imitando
os pais, né, imitando o que o pai faz em casa, consertando alguma lâmpada, consertando alguma outra coisa dentro de casa. Então, isso é muito parecido, tá? Nas aldeias, gente, algumas crianças, elas vão à escola que a própria aldeia tem, tá? Existem aldeias aí em reservas indígenas que possuem escola. Na escola, eles vão aprender português, matemática, mas eles vão aprender também sobre a cultura deles, eles vão aprender sobre o idioma que eles falam. Então, geralmente, as crianças hoje, as crianças indígenas, elas falam 2 idiomas. Elas falam o português e elas falam o idioma da aldeia, tá? A língua indígena da aldeia. E na escola elas vão aprender tudo sobre essa língua indígena. A gramática, da mesma forma que a gente aprende português. Plural, substantivo, adjetivo. Como é que a gente constrói frases. Tudo, como é que a gente aprende a escrever. Tudo eles vão aprender. Só que além do português, dentro do idioma que eles falam, tá? E, gente, essas crianças também vão aprender, não só na escola, mas vão aprender com os mais velhos, tá? Com as pessoas mais velhas da tribo, elas aprendem sobre os costumes, sobre as festas, sobre os jogos que são realizados. Então, toda essa parte cultural não é só aprendida na escola, vai ser aprendida também com as pessoas mais velhas, tá? E uma coisa muito interessante sobre a criação das crianças, sobre a educação das crianças nas aldeias, são 2 coisas interessantes. A primeira é que existe um ditado que se diz assim, para criar uma criança, para educar uma criança, é necessário uma aldeia inteira. O que isso quer dizer? Que a educação das crianças indígenas não é responsabilidade só do pai e da mãe de cada uma, tá? Então, todas as pessoas da aldeia são responsáveis pela educação de todas as crianças. É como se eles fossem uma grande família, tá? Então, uma criança não é responsabilidade só do pai e da mãe dela. É responsabilidade de toda a aldeia. Então, toda a aldeia tem participação na educação dessa criança, tá? Na construção dos valores, na construção da identidade daquela criança, em passar para ela os costumes, em passar para ela qual é o papel que ela vai exercer quando adulta, tá? Nos cuidados também, banho, alimentação, cuidados quando estão doentes. Tudo isso, gente, é responsabilidade não só do pai e da mãe de cada criança, mas sim da aldeia inteira. E outro fato interessante é que as crianças indígenas, elas não sofrem castigos físicos, elas não sofrem, elas não ficam de castigo, elas não apanham, tá? Porque isso é da cultura deles. Eles não têm esse costume de castigar as crianças, tá? Eles criam as crianças aí na base do diálogo, tá? Na base da conversa. É um outro estilo de criação, mas que também não deixa de ser efetivo. Agora a gente vai falar aí sobre as crianças africanas, tá? Os modos, gente, de viver das crianças africanas podem ser parecidos ou diferentes, como eu falei lá no início, tá? E vão existir aí semelhanças e diferenças para as crianças aqui brasileiras, tá? Existem as crianças que moram nas cidades, existem as crianças que moram no campo e existem também as crianças que moram em aldeias, tá? Como as crianças indígenas, só que eles não são indígenas, são comunidades aí
de diferentes das indígenas, tá? É como se fossem os índios para eles. É mais ou menos isso. Em algumas aldeias africanas, gente, vai haver escolas, tá? Em outras não. O continente africano é um país que tem... O continente africano é um lugar, gente, que tem muitos países que sofrem com a extrema pobreza, tá? Então vai ter lugares que vai ter escola, vai ter lugares que vai ter água encanada, vai ter lugares que o modo de viver vai ser mais fácil, mas vai haver lugares que não vai ter escola, que não vai ter emprego, que não vai ter água encanada, tá? E que o modo de vida vai ser muito mais difícil. Na questão das aldeias, as crianças geralmente não vão ter contato com a escola, tá? E na África, existem alguns grupos de pessoas que são muito afastados da modernidade, tá? Então, existem aldeias, grupos de pessoas que vivem no meio do nada, cuidando de gado, né, cuidando de cabra, onde as crianças aí não vão ter contato com a escola, tá? Mas isso não quer dizer que elas não venham a aprender, que elas não aprendam. Elas vão aprender sobre os costumes do seu grupo social com os mais velhos, tá? Elas vão aprender quais serão os papéis exercidos por meninos, por meninas na fase adulta. Elas vão aprender sobre os costumes da religião, elas vão aprender sobre as festas, tudo isso com as pessoas mais velhas da tribo, tá? Elas vão aprender aí tudo sobre os costumes de leis, porque cada grupo social vai ter esses costumes, né, de hierarquia, quem manda, quem obedece, né? Quem casa com quem. Então, elas não aprendem isso na escola, elas não vão aprender a ler e escrever, possivelmente, mas vão aprender tudo sobre os costumes da sua tribo, do seu grupo social, tá? Então, elas também vão aprender a realizar esses trabalhos como as crianças indígenas, tá? O que é que as mulheres fazem? Constroem cestos, cuidam das crianças, cuidam da alimentação. O que é que os homens fazem? Os homens cuidam do gado, vão caçar, trazer o alimento. Então, tudo isso elas irão aprender também, tá? Gente, essas crianças que vivem em tribos na África, elas não vão ter contatos, é uma grande diferença, por exemplo, tá? Elas não vão ter contatos aí, por exemplo, com internet, com celular, com televisão, tá? Porque muitas vezes elas vivem sem eletricidade, né? No meio do nada, do deserto, vivendo em tendas. Então elas não vão ter contato aí com esses brinquedos tecnológicos que a gente tem contato hoje. Elas não vão saber o que é um celular, não vão saber o que é uma internet, tá? Muitas vivem também sem contato diretamente com água. Então, água encanada, chuveiro, tá? Elas vão aí ter que andar muito para conseguir água, tá? Que é uma outra dificuldade, uma outra diferença para a nossa realidade. Existem pessoas na África que precisam andar aí quilômetros e quilômetros para conseguir água potável, gente, tá? Porque a questão da água na África é um problema, tá? Nem todo mundo tem acesso à água. A água lá, às vezes, é escassa. Em muitos lugares, a água é escassa, gente, né? Muitas famílias na África vivem aí com uma quantidade, assim, de 4 a 5 litros de água para passar o dia. Então, é pouquíssima água para tomar banho, para comer, para preparar alimentos, né? Para beber. Então, gente, é uma outra dificuldade. E existem crianças também que vão ter acesso à escola, mas vai ser muito distante. Elas vão precisar andar
muito para chegar à escola, tá? Então aí são algumas dificuldades e diferenças para nossa realidade, né, gente? Então aí a gente vai ter, ó, quais são as semelhanças? Essas crianças indígenas e africanas, elas brincam. Claro, elas vão brincar, elas vão ter amigos, elas vão ajudar os adultos em pequenas tarefas, como as crianças daqui também fazem, e elas vão estudar. E as diferenças, tia, quais são? Elas vão, gente, elas podem aí ter diferenças, não irem à escola, né, ou precisarem aí andar muito e muito e muito para chegar na escola, tá? Elas vão ter hábitos culturais diferentes, tá certo? As brincadeiras também podem ser um pouco diferentes, então existem aí essas semelhanças e essas diferenças nesses modos de viver, tá? Vamos para a aula de inglês? Vamos lá, hoje a gente vai revisar um pouquinho algumas coisas que a gente viu lá no início do ano, tá? Então abre o teu livro lá na página 56, eu vou explicar como fazer a atividade de hoje, tá? Então, na primeira atividade aqui, ó, no primeiro quesito, nós temos aí 2 balões, né? E vocês vão ter que marcar a resposta correta para o que eles estão dizendo. Então, na primeira aqui, ó, na primeira figura, um menino diz assim para a menina, ó, what's your name? O que é que ele está perguntando? Qual é o seu nome, né? What's your name é qual é o seu nome. Então, qual é a resposta da menina aqui? É hello ou é I am Ellen? Qual será a resposta dela? Qual será a resposta correta para a pergunta what's your name, tá? No segundo quadro aqui, ó, a menina diz assim pro menino, hello, I am Sofia. Qual é a resposta correta que o menino tem que dar? Hi, Sofia. I am James. Ele está se apresentando, né? Ou dizer Sofia. Essa é Sofia. Qual é a resposta correta que ele tem que dar? Isso a gente viu lá no início do ano, né? What's your name? A gente pergunta qual é o nome. E qual é a resposta? I am Débora. I am fulano, né? I am, você diz o seu nome. Então, bora lá. Segundo quesito. Marquem aí a figura em que a pessoa está dando bye. Bye. O que é bye mesmo, gente? Tchau, tchau, bye, bye. Então, vocês vão ter que marcar a figura em que existem pessoas aí, ó. Bye, bye. Bora lá. Terceiro quesito, match. Vocês vão ligar. Relacione os materiais escolares a seus nomes. O que foi que a gente aprendeu de material escolar? A gente aprendeu book, né? Que é livro. Nós aprendemos também backpack, que é bolsa. Nós aprendemos também pencil, que é lápis. Nós aprendemos eraser. Eraser, que é borracha. Nós aprendemos também a pencil case, né? Que é estojo. E nós aprendemos notebook, que é caderno, gente, tá? A gente chama aquele computador portátil de notebook, tá? Mas notebook, na língua inglesa, é caderno. Computador é uma outra coisa. Computador é computer. Mas caderno é notebook, tá? E o quarto quesito, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão encontrar aí no caça-palavras o nome das cores, tá? Então, existem aí, ó, 5 cores para vocês encontrarem, tá? Pink, nós aprendemos pink, que é rosa. Nós aprendemos red, que é vermelho. Nós aprendemos yellow, que é amarelo. Blue, que é azul. E green, que é verde, tá? Nós aprendemos aí
todas essas cores, tá bom, gente? Vamos para português? Bora lá. Página 146. É bem curtinha a aula de português hoje, tá? A gente vai aprender sobre o S e sobre o Z. Nós já aprendemos mais lá atrás sobre o S, gente. Nós vimos que o S é uma letrinha muito amostrada, que ela tem aí, dependendo da posição dela na palavra, ela vai ter diversos sons. E um dos sons da letra S é o som igual da letra Z. Mas, tia, quando é que a letra S vai ter o som igual à letra Z? Quando ela estiver entre duas vogais, tá? Se ela estiver entre duas vogais, o som dela vai ser de Z, tá? Então, por exemplo, as palavras asa, brasa, princesa, olha só, asa, brasa, princesa. Essas três palavras, gente, observem onde é que o S está. Ele está entre duas vogais ali no meio, separando duas vogais. Então, o que é que acontece? Nesse caso, esse S vai ter som de Z, tá? E o Z, gente, ele vai ter som de Z normal, independente. Independente não, tá? Sempre que ele estiver aí entre duas vogais, ele vai ter som de Z. Por que eu tô dizendo isso? Porque o Z, no final de palavra, ele vai ter som de S. Mas isso é uma outra história, tá? Então, Z entre vogais vai ter som de Z, tá? E S entre vogais vai ter som de Z. Tia, como é que eu vou saber qual palavra escreve com S e qual palavra escreve com Z? Gente, isso é uma coisa que não tem regra, tá? A maioria das coisas em língua portuguesa vai ter uma regrinha para a gente saber quando é que elas vão acontecer. Mas essa em específica não tem, tá? Então, como é que vocês vão aprender a diferenciar? A partir dos anos aí que vocês forem vivenciando na escola, tá? A vida escolar de vocês começou praticamente agora. Então, com o tempo, né? Com o passar das séries, vocês vão aprendendo aí qual palavra que escreve com S, qual palavra que escreve com Z. Essas questões a gente aprende fazendo, a gente aprende escrevendo, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, meus amores. Beijos e até a próxima aula. Tchau!